Um comentário no Octopath Traveler, numa porção da história em que nós encontramos uma vidente. A, a vidente, na minha visão ali, inconsequentemente, uma outra personagem encontra essa vidente e ela fica impressionada que a vidente eventualmente já conhecia essa outra personagem. Né? Fica impressionado que de alguma forma a vidente já tinha conseguido antecipar quem era o personagem, mas na verdade não. Ela apenas analisou ali os fatos, não foi nada especial, né? Foi apenas uma análise sobre a questão dos fatos. Né? Ela faz inclusive uma comparação com o olho que tudo vê em relação ao conhecimento e meio fake, porque tem uma simbologia espiritual diferente, mas claro, você pode interpretar de uma outra forma, talvez, assim, o olho que tudo vê, vamos dizer assim, que não seja necessariamente ocultista, como apenas uma capacidade mais perspicaz de observação da realidade, mas não que isso não tenha, na verdade, nenhum significado filosófico ou teológico diferente que eventualmente suscita outros conceitos que não são meramente sabedoria, que não é meramente observação dos fatos. Tem, pelo menos em outra interpretação ou em outras interpretações, um conteúdo espiritual diferente. Mas enfim, talvez no caso dela, o olho que tudo vê dela possa ser alguma coisa desprovida de qualquer tipo de ocultismo ou paganismo ou qualquer conceito religioso nesse sentido. Mas ela pega e diz assim, não, mas eu apenas observo os fatos. Eventualmente os detalhes são preenchidos pelos ingênuos, aqui que eu acho um grande problema. Se isso é em relação à minha pessoa, isso é meio fake, porque na verdade assim, quando você observa fatos, na verdade você também observa detalhes. Detalhes também são fatos. E no meu caso, por exemplo, se você pega, por exemplo, alguns temas que eu venho trabalhando no canal, eu apenas justamente coloco os detalhes depois, mas aí que tá, eu sou atacado com detalhes. Então, veja bem, diz assim, não, nós só colocamos os fatos, depois os ingênuos colocam os detalhes. Como assim? Se as pessoas que eventualmente me atacaram, se isso foi uma alteração ali de diálogo do Octopath Traveler, ou se isso de alguma forma é aplicável contra a minha pessoa, o que pode não ser, né? Mas se isso de alguma forma é aplicável, veja como não faz total sentido. Quando eventualmente me acusaram, disseram. Eu vejo como, não, mas eu apenas observo os fatos. No meu caso, não, porque me acusaram que eu eventualmente deixei pessoas presas espiritualmente sabendo que eu tinha deixado. Isso é falso. Quer dizer, diz assim, não, nós apenas trazemos os fatos, os ingênuos trazem os detalhes. Mas como se eventualmente eu fui acusado com detalhes que eram falsos? Esse detalhe de que eu deixei as pessoas presas sabendo era falso. Era um detalhe falso. Era um detalhe fake. Esse detalhe não. Então isso não era um fato. Então veja como, na verdade, as pessoas que se dizem sábias e têm o olho que tudo vê e fazem observação da realidade e a partir disso fazem constatações lógicas, dizem que fazem constatações lógicas, né, que eu acho que é meio fake. Né? Aliás, em lógica eu fiz muito mais constatações lógicas do que esse pessoal aí, diga-se de passagem. Mas eles estão errados. Né? Eles dizem que feita ali a constatação lógica, mas não é apenas observamos os fatos. Não, mas vocês me acusaram com detalhes. Vocês me atacaram com detalhes. O detalhe de que, um detalhezinho ali, a perninha do detalhe de que eu tinha deixado sabendo o que eu estava fazendo. Não, eu não sabia. Sabendo que eu tinha deixado as pessoas presas. Se é que estavam presas. Mas vocês falaram como se elas estivessem presas e como se eu soubesse disso. Aliás, tinha a possibilidade, inclusive, de não estarem presas, mas independente. Vocês falaram como se eu soubesse disso. Eu não sabia. Eu não sabia. Então. Não, mas nós observamos os fatos, os detalhes, os ingênuos preenchem, né? Aí, eventualmente, um detalhe que seria, por exemplo, seria a questão da possibilidade de eu ser responsável ao sair da atividade quando, eventualmente, fui vítima de acusações. E essas acusações seriam, sim, talvez mesmo que as acusações fossem fake, elas gerariam escândalo nos demais e eu não conseguiria necessariamente respondê-las. Então, ou pelo menos não rapidamente. E seria algo bastante conflitante. Então, aí eu digo assim, não, a possibilidade de eu ser responsável se eventualmente as pessoas não se escandalizassem. Mas isso é um detalhe. Ué, mas vocês também me atacaram com detalhes. Que justamente foi o vídeo que depois eu fiz, inclusive, alguns dias atrás, dizendo assim, não, peraí, se vocês me atacam com detalhes, vocês também serão respondidos com detalhes.
Ele fala, não, mas nós trazemos os fatos. Eu também, eu trouxe detalhes que são fatos. Aí vocês dizem, não, mas nós observamos os fatos. Não, vocês atacam com detalhes. Vocês não observam só os fatos, vocês falam detalhes que são falsos e são respondidos nos mesmos. E por vezes os detalhes são elementos que respondem os fatos ou não fatos que vocês eventualmente acusam ou constatam. Porque mesmo os fatos que vocês constatam, eles podem ter uma motivação que você não conhece. Ah, mas esse é o fato. O fato é que ele saiu da atividade. Sim, mas qual era a circunstância? Ah, os ingênuos colocam os detalhes. Os detalhes que explicam os fatos, não é mesmo? Ou os fatos, entre aspas, não de menor importância, mas os fatos diminutos, mas importantes, que explicam os fatos contextuais. Os fatos específicos que explicam os fatos contextuais. Ou os fatos genéricos. Vocês apenas observam os fatos genéricos, os ingênuos é que percebem os detalhes que explicam os fatos contextuais e dizem por que aconteceu. Então vocês observam os fatos, não, mas por que aconteceu? A comparação que essa profetisa, essa vidente está fazendo no Octopath Traveler, ou uma acusação ocultista contra mim, a meu respeito, o que ela está dizendo? Não, nós observamos os fatos genéricos. Os fatos específicos são os ingênuos. Mas como os ingênuos, eles são tão ingênuos a ponto de explicar os fatos contextuais? Como assim, se o detalhe explica? E eventualmente até corrige aquilo que na verdade não era um fato, mas era uma acusação de fato. Ou mesmo corrige um outro detalhe, também mentiroso, ou incompleto, ou omisso. Então tem isso. Então como assim? Isso na verdade que a vidente está fazendo é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Ah, eu falei o fato de que a pessoa saiu da atividade. Por que ela saiu da atividade? Não, mas esse é o fato. Ah, mas eu falo que há uma questão contextual no sentido de acusação e que é um possível conflito muito excessivo. E seria sucessivo porque houve aviso de que seria sucessivo. Houve aviso de que isso seria falado e seria algo eventualmente mais ou menos escandaloso para os demais e que poderia gerar um conflito, até provavelmente geraria. Ele diz assim, não, mas o detalhe é ingênuo. Mas como o detalhe é ingênuo se o detalhe explica a saída do ministério? Não é que ingênuo que a pessoa acreditou, não. Ingênuo que aquilo vai ser muito difícil de responder. A pessoa não é ingênua, na verdade. Ingênuo que a pessoa talvez tenha acreditado. O que não é muito verdade. Eu não acreditei, na verdade, na base. Eu achei que era mancomunação. No entanto, eu não fui ingênuo. Mas, mesmo que eu fosse, também não importaria. Porque eu poderia usar isso para explicar. Usar o fato menor para explicar o contexto maior. Ou o contexto mais genérico. Então, eu falei errado ali. Se eventualmente a pessoa é ingênua em alguma determinada circunstância, não quer dizer que na constatação do detalhe, melhor dizer, uma determinada conjuntura, mas na constatação do detalhe a pessoa não é necessariamente ingênua, não. No meu caso eu não fui, na verdade, em nenhum dos momentos, mas independente. Né? No caso, independente. Ainda mais em situações tão sucessivas assim. Então eles colocam, não, mas o contexto geral saído do ministério. Detalhe, por que? Mas é ingênuo? Não. O detalhe é específico, verdadeiro, explica por que houve, no caso, a saída ministerial, inclusive para proteger os outros. Eu não vejo isso em nenhuma ingenuidade, pelo contrário, ainda mais com base na fé mesmo, dizendo, que isso aí vai dar problema, eu fui avisado, isso aí vai dar problema. E não acho que houve nenhuma ingenuidade, pelo contrário, houve confirmação da fé. E não só confirmação no caso da fé, como também uma melhor alternativa para ali a medida ser utilizada para resolver o problema. E no caso era sim, a saída ministerial era a melhor alternativa, ao invés de ficar conflitando contra pessoas inconsequentes que não se importam com o sofrimento ali. E mas respondendo no caso essa vidente do jogo, que talvez tenha sido vozeada aí por outras pessoas, ou não, né? Mas mesmo que não tenha sido por outras pessoas mal intencionadas, né? Mesmo que não tenha acontecido isso, eu discordaria da informação do mesmo jeito, porque não é simplesmente dizer, eu constato os fatos. Os detalhes, os ingênuos é que eventualmente os preencherão. Bom, então não quer dizer que os detalhes sejam falsos. Eles podem, na verdade, explicar o porquê dos fatos constatados por essa vidente. Então, na verdade, os detalhes é que, na verdade, explicam a conjuntura. Então, se ela observa os fatos, ela pode estar, na verdade, fazendo uma observação incompleta da realidade, retoricamente dizendo que aquilo é uma visão completa da realidade.
Não, mas os ingênuos explicam os detalhes que completam o contexto genérico que ela eventualmente está analisando. Então é uma meia-verdade. Ela traz aí a meia-verdade de que a análise dos fatos genéricos é algo suficiente para você eventualmente ignorar os detalhes, que daí. Porque os detalhes são só os ingênuos que eventualmente vão atrás, que é uma especulação total. Né? Quem diz que se você foi no detalhe você é ingênuo? Por quê? Se eventualmente, inclusive, o detalhe explica o próprio contexto. Então, se ela diz que uma verdade completa é baseada nos fatos que são meias verdades porque estão desprovidas dos detalhes, e são os ingênuos que vão atrás dos detalhes, mas na verdade os ingênuos não são tão ingênuos, porque eles vão atrás dos detalhes para explicar o contexto genérico. Então, na verdade, ela é uma outra meia-verdade. Meia-verdade de que os fatos contextuais são suficientes, e uma meia-verdade de que os detalhes não explicam, e que seriam ingenuidades, né? Não explicam os fatos contextuais. Isso é uma grande e grave mentira, inclusive. Né? Se você for dos detalhes, realmente é outra situação, muda completamente o contexto. E, portanto, descaracterizando quem disse isso, quem colocou a vidente. Nesse caso, as palavras da vidente. Então, se houve intenção maligna contra a minha pessoa, vá no contexto e vá no contexto dos detalhes. Você vai conseguir ter uma interpretação e uma análise prismática melhor da realidade. Valeu, e espero que possamos estar entendendo melhor. Nesse caso, uma questão um pouco filosófica, mas constatando as meias verdades que são eventualmente ditas naquilo que se refere a análises. Né? Então, valeu, Deus é bom, valeu.